Vamos lá, pessoal, então. Olha só. Licenciamento, cancelamento, impedimento e incompatibilidade, tá? Primeiramente, licenciamento e cancelamento ainda é dentro de inscrição, tá? Impedimento e incompatibilidade, que seria um assunto novo. Mas como você vai ver que são bastante correlatos e as questões misturam muito os dois, a gente vai tratar desses dois grupinhos, né, juntos, portanto. Licenciamento e cancelamento não tem muito mistério, tá? Abre aí teu estatuto, tu vai ver no artigo 11 e no artigo 12 as hipóteses de cancelamento e as hipóteses de licenciamento. Essas hipóteses tem que estar com ela muito clara na tua cabeça. No artigo 11, cancela a inscrição do profissional que, assim o requerer, veja que não tem nenhum motivo, tá? É diferente lá do inciso 12 que fala, licencia-se o profissional que, assim o requerer, por motivo justificado. Esses dois primeiros incisos, né, os primeiros incisos desses artigos, eles já vão te mostrar aqui qual é a grande diferença entre o cancelamento e o licenciamento. Cancelamento é algo definitivo. Tu cancela e sai da OAB. A OAB te esquece, tu esquece a OAB. No licenciamento, tu não sai da OAB. Tu vai pedir um tempo, aquele namoro, né? Tu vai pedir um tempo e vai dizer por que tu tá pedindo aquele tempo. Para que ter que motivar se no cancelamento, que é muito mais grave, eu não preciso motivar? Porque no cancelamento, pessoal, você vai-se embora e é esquecido. Para você voltar, você tem que preencher novos requisitos. No licenciamento, não. O motivo que você está se licenciando pode ser para estudar para concurso, pode ser para se dedicar aos filhos, mas aí, quando você for requerer novamente a reabertura da sua inscrição, você vai ter que mostrar que aquele seu motivo, né? Enfim, se for um motivo de incompatibilidade, que nós vamos conversar, cessou. Se for um motivo pessoal, você não vai precisar mostrar nada, você vai simplesmente requerer a reabertura da sua inscrição, tá? No cancelamento você perde o seu número, no licenciamento você não perde o seu número. Em ambos, você vai parar de pagar anuidade, né? Porque você não vai estar mais aí permitido a exercer os atos privativos de advogado, tá certo? Então, dá uma lida aí nas hipóteses de cancelamento, dá uma lida nas hipóteses de licenciamento, chamando a atenção simplesmente, tá? Para o inciso 12, que fala lá no artigo 12, na verdade, que fala lá do inciso 3º, de uma hipótese de licenciamento importante, que é sofrer doença mental considerada curável. Tem questão sobre ela e nós vamos trabalhar sobre isso daqui, tá certo? Então, doença mental considerada curável vai te mostrar exatamente a natureza de um licenciamento. Temporária. E aqui, ó, para tudo e preste atenção. Cancelamento é algo definitivo. Você sai mesmo. Assim ainda posso voltar mais na frente, com um novo número de inscrição, com novos requisitos. Precisa fazer o exame da ordem? Não precisa fazer o exame da ordem, tá? Mas você pode voltar. Mas aquilo ali, aquela vida que você tinha naquela inscrição na OAB vai ser dado baixa. Cancelou, cancelou, tá? No licenciamento é diferente. É algo temporário. Teu número continua ativo, porque você vai passar um tempo afastado e presume-se que você vai voltar aos quadros da ordem. Por isso aí, né, você vai ter aí apenas algo temporário. Então, marca na cabeça o definitivo para o cancelamento e o temporário para o licenciamento. Isso aqui é de suma importância para você entender as consequências das incompatibilidades que geram o cancelamento e aquelas que geram aí o licenciamento, tá? Outra coisa que tem que ficar muito clara na sua cabeça. Cancelamento é diferente de exclusão e licenciamento é diferente de suspensão. Muito embora você vá ter aí o mesmo efeito prático, a exclusão você sai dos quadros da ordem, na suspensão você passa um tempo sem poder exercer a advocacia, são coisas distintas, porque exclusão e suspensão é penalidade, enquanto que cancelamento e licenciamento são institutos administrativos que a gente aplica aí na sua inscrição, tá certo? Então, impedimento, incompatibilidade, licenciamento, cancelamento, vamos lá para as nossas questõezinhas aqui envolvendo o tema, tá? Já eu falo de impedimento e incompatibilidade. Olha aí, ó. Exame de ordem unificado. Fábio, né, advogado com mais de 10 anos de efetiva atividade, obtém a indicação da OAB para concorrer pelo 5º Constitucional à vaga reservada no âmbito do Tribunal de Justiça. No curso do processo, também obtém a indicação do tribunal e vem a ser nomeado pelo governador do estado, ingressando nos quadros do Poder Judiciário. Diante disso, à luz das normas estatutárias ocorrerá, e aí, pessoal, tu vai ter que abrir aí teu estatuto sempre, tá? Se a matéria, você tem que estar com o estatuto aberto, lá no artigo 28. O teu artigo 28, ele vai trazer os teus temas de incompatibilidade, as situações fáticas que trazem incompatibilidade. O 29 e o 30 vão tratar de impedimentos, tá?
Então, primeiramente, a gente vai analisar o que é uma situação de incompatibilidade e o que é uma situação de impedimento. E aí, depois, a gente vai trabalhar com as questões que envolveram alguns casos de incompatibilidade e alguns casos de impedimento, tá? Então, incompatibilidade. A incompatibilidade, ela é uma proibição total à advocacia. E aqui, a coisa é muito lógica. O que é que te permite advogar? É você ser formado em direito ou você ser inscrito na ordem? Você ser inscrito na ordem. É o que te permite praticar atos privativos de advogado. Então, é a tua inscrição que vai ser o teu permissivo, que vai ser o teu instrumento da advocacia. Se tu está totalmente proibido de advogar, como é que eu vou te impedir realmente de advogar? Atingindo a tua inscrição. Então, na incompatibilidade, a tua inscrição ela é atingida. Agora, não vai ser atingida sempre da mesma forma. Vai depender de que tipo de incompatibilidade é essa, de como é que essa incompatibilidade funciona. Se essa incompatibilidade for uma incompatibilidade definitiva, Arsênio, o que é uma compatibilidade definitiva? É uma situação, tá? É um caso concreto que você se encontra, um vínculo que você mantém, por exemplo, com um empregador ou com o poder judiciário ou em alguma circunstância que te impede, que te proíbe totalmente de advogar. E esse vínculo que te mantém nessa situação é um vínculo definitivo, é algo que não é precário, é algo que tem uma certa segurança. Por exemplo, um cargo de magistrado na Justiça Federal. Você está ali, assumiu, apesar de se tornar vitalício, né, após os 2 primeiros anos no primeiro grau, mas você vai se tornar vitalício. Você não está num cargo comissionado, você não está, por exemplo, exercendo um mandato de governador de 4 anos, você está ali com uma situação que pode se estender até os seus 70 anos. Então, o seu vínculo, nesse caso, é um vínculo definitivo. Pessoal, se o vínculo é definitivo, será feito o cancelamento da OAB. Tá? Agora, se o vínculo for temporário, o que a gente faz? O licenciamento. Então, cancelamento e licenciamento só se relaciona com as minhas hipóteses de incompatibilidade. Por que, Arsênia? Porque nas suas hipóteses de impedimento, você pode advogar. E se você pode advogar, você vai precisar de inscrição ativa. Então, jamais poderá haver licenciamento ou, né, cancelamento da sua inscrição, se você pode advogar. Então, nas hipóteses de impedimento, não tem essa de licenciar nem de cancelar. Você vai advogar. Agora, você vai ter uma proibição parcial. A tua advocacia, portanto, vai ser limitada. Em certos locais, você não vai poder advogar. Em certas circunstâncias, você não vai poder atuar como advogado, tá? Nas outras, você vai poder. O que mistura muito na cabeça de vocês, para quando vão aprender e estudar impedimento, é porque tem certas situações, certos vínculos que você pode manter, que a tua limitação vai ser imensa. Tu só poderá advogar naqueles casos. Você vai advogar, mas é só naquele caso, Arsênia, mas você advoga. E se você advoga, você está numa situação de impedimento. Mas é um caso tão específico, mas você advoga. E se advoga, é impedimento. E em outras situações de impedimento, a tua limitação é mínima. Você pode advogar para onde você quiser, você só não vai poder advogar naquele casinho específico, tá? E aí o exemplo que eu te dou é o exemplo do Procurador-Geral de Estado e do Procurador de Estado. Essa, trazendo para a minha realidade, é uma situação que deixa muito clara essa limitação na advocacia. Por quê? Porque o Procurador-Geral do Estado, ele só poderá, exclusivamente, ele somente advogará no interesse da PGE, ou seja, na assessoria jurídica extrajudicial do governo de Estado. Ele só advogará em nome da PGE, mais nada. Se ele tem escritório, ele vai ter que parar com o escritório, aquela coisa toda de impedimento
com uma limitação desse tamanho. Ele é exclusivo da PGE, ok? Agora, o procurador do Estado, aquele que é membro da carreira, esse daí, pessoal, lógico, né, dependendo da lei, a maioria das leis permitem isso, pode advogar para o que quiser. Ele advoga para o Estado, para a Fazenda, né, defendendo a Fazenda que lhe remunera, ele advoga para onde ele quiser, ele só não poderá advogar contra a Fazenda que lhe remunera, né? Porque se ele foi contratado para defendê-la, ele não vai poder advogar contra os interesses dela, por ir de encontro ao seu próprio ofício. Entenderam? Mas ele advoga, seja mais ou seja menos, mas ele advoga. E se advoga, precisa de quê, gente, na OAB? Inscrição. E se precisa de inscrição, não pode licenciar, nem pode cancelar. Fechamos? Deu para entender licenciamento e cancelamento? Deu para entender incompatibilidade e impedimento? Vamos agora aqui resolver essas questões. Olha aí. O exame de ordem, né? Essa questãozinha aqui que a gente já trabalhou com ela. Ele ingressou, portanto, nos quadros do Poder Judiciário. Ele ingressou, pessoal, como desembargador. E aí eu te pergunto, desembargador pode advogar? Não. Está lá no artigo 28, inciso 2º, tá? Ele como desembargador, no artigo 28, inciso 2º, ele é membro do Poder Judiciário. E como membro do Poder Judiciário, ele não advoga. E aqui eu complemento, tá? A súmula 2 do Conselho Federal, ela vai dizer que membro da advocacia, membro do Poder Judiciário, membro do Ministério Público, membro, enfim, é aquele que faz parte da instituição. Não é só o juiz e o desembargador. Todos os servidores que atuam no Poder Judiciário ou no Ministério Público estão aí inseridos nessa situação de incompatibilidade. Então, todos os membros do Poder Judiciário, todos os membros do Ministério Público são, o que, gente? Incompatíveis. Dependendo do vínculo, eles vão licenciar ou cancelar. Por exemplo, o desembargador é um vínculo vitalício, ele vai ter que cancelar. Agora, aquele assessor, que é um cargo comissionado, é um vínculo temporário. Ele vai fazer o quê? Licenciar. Muito bem. Um detalhe, entenderam, né? Vou só te puxar o detalhe de uma pessoinha no Poder Judiciário. Essa pessoa é o chamado juiz eleitoral. O juiz eleitoral, pessoal, ou ele é um juiz de direito com função eleitoral, ou no TRE ele é 2 desembargadores, 2 juízes estadual, 1 juiz federal ou 2 advogados. E no TSE, 3 do STF, 2 do STJ e 2 advogados. Esses 2 advogados que estão fazendo parte do judiciário nesse momento, né, temporariamente, porque é um mandato de 2 anos, não tem nada de incompatíveis. Eles estão impedidos. Então, olha o que eu estou te dizendo. Que o artigo 28, inciso 2º, fala que membro do Poder Judiciário não pode advogar. Mas nós temos leis específicas permitindo a advocacia para aqueles 2 advogados que estão temporariamente no cargo de juiz eleitoral no TRE e no TSE. Esses 2 advogados que estão temporariamente no cargo de juiz eleitoral no TSE e no TRE, eles estão impedidos de advogar na Justiça Eleitoral. No restante, ele advoga onde ele quiser. Ele só não vai poder advogar na Justiça Eleitoral. Ficou claro? Muito bem, vamos lá. Então, aqui, nesse caso, Fábio precisa fazer o quê? Ele cancela a inscrição como advogado, ele suspende até que cesse a incompatibilidade, o licenciamento do profissional ou a passagem para a reserva, né, dos quadros de advogado, que não existe. Suspensão é penalidade, cancela ou licencia, gente? É definitivo? Se é definitivo, ele vai cancelar a sua inscrição. Então, tá aí, ó. Cancelamento da inscrição, artigo 28, inciso 2º que eu te falei, membros de órgão do Poder Judiciário, do Ministério Público, Tribunais e Conselhos de Contas, juizados especiais, Justiça de Paz, juízes classistas não existem mais, né? Bem como de todos os que exerçam função de julgamento em órgão de deliberação coletiva da administração pública direta e indireta. Órgãos de deliberação coletiva da administração pública direta e indireta são os chamados contenciosos administrativos, tá? Um bem conhecido é aquele contencioso de multa de trânsito, né? Que você recorre para não pagar aquela multa, pronto, tá aí. Esse aí é um órgão de deliberação coletiva e quem está ali fazendo parte vai estar incompatível. Lógico, como é um mandato, é temporário, vai pedir licenciamento, tá? Mas nós temos aqui outros membros que vão estar aí pedindo cancelamento, conforme define o seu vínculo. Tá aí a súmula 2 que eu falei contigo, tá? Órgão especial.
exercício da advocacia por servidor do Ministério Público, impossibilidade inteligente, a expressão membros designa toda pessoa que pertence ou faz parte de uma corporação, sociedade ou agremiação, tá? Então, aqui é o nosso, digamos assim, exemplo literal. E aqui a nossa ADI 1127, complementando, né, mostrando o que eu te falei, a incompatibilidade com o exercício da advocacia não alcança os juízes eleitorais e seus suplentes em face da composição da justiça eleitoral estabelecida na própria Constituição. A ADI, portanto, aqui permitindo aí a advocacia, tá? Próxima questãozinha. Xisto advogado é convidado a ocupar o prestigiado cargo de procurador-geral de um município, cargo de confiança do prefeito municipal, passível de exoneração ad nutum. O cargo é privativo de advogado. No entanto, ao assumir o referido cargo, o que acontecerá? Aí eu te pergunto, tá? Exoneração ad nutum. Aí tu já pensou, temporário licenciamento. Isso é em incompatibilidade, quando há uma proibição total. Não é esse o raciocínio que você tem que fazer. A primeira pergunta que você tem que fazer na sua cabeça é, pode advogar? Pronto. O procurador-geral do município pode advogar? Assim, né? Só para o município. Mas ele vai advogar? Vai, mas é só para o município. Mas ele advoga? Advoga. Então, se ele advoga, o que ele precisa ter, pessoal? Inscrição na OAB. Entenderam? Primeira pergunta, portanto, é: pode advogar? Pode. Pode advogar para o município. Então, ele está advogando. Se ele precisar advogar, ele tem que ter inscrição. Então, o que ele não vai pedir? Jamais cancelamento e licenciamento. Olha aí o que eu estou te dizendo, tá? Então, nesse caso aqui, ele cancela a inscrição? Nunca. Ele precisa da inscrição dele para poder exercer o cargo de procurador-geral do município. Então, ele não vai poder cancelar. Exercício limitado da advocacia? Sim, ele vai sim ter o exercício limitado da advocacia, porque ele vai exercer a advocacia apenas em benefício do município que ele está ali defendendo, tá? Então, exercício limitado da advocacia. Suspensão do exercício da atividade de advocacia? Gente, suspensão, mais uma vez, é penalidade, tá? Anotação de impedimento, isso daqui é criatividade, isso não existe, é invenção da FGV. Não existe anotação de impedimento, tá bom? Pessoal, o raciocínio aqui é lógico. Procurador de um município advoga? Poxa, ele é o procurador, vai fazer a assessoria jurídica, que é ato privativo de advogado lá do artigo 1º, ele vai advogar. Se ele vai advogar, ele precisa da inscrição dele. Então, ele jamais vai cancelar. Ele vai exercer a advocacia, mas de forma limitada, nos termos lá do nosso artigo 28. Qual é que é o artigo 29, na verdade? O que é que o artigo 29 fala? Que os procuradores gerais, eles vão exercer, tá? A advocacia, advogado geral, são exclusivamente legitimados para o exercício da advocacia vinculada à função que exerçam. Então, eles vão advogar, mas vinculados à função que exercem. Se eles advogam, queridos, eles precisam de inscrição. Não cancelam, não licenciam e não existe anotação de impedimento, tá bom? Olha só aqui uma decisãozinha do Conselho Federal. Impedimento, olha aí, ó, advogado, impedimento, estão vendo? Isso aqui é a ementa da decisão do Conselho Federal. Advogado, impedimento, procurador-geral de município, restrição do artigo 29 do Estatuto, legitimado apenas ao exercício profissional vinculado ao desempenho da função pública durante a investidura. Então, está aqui, decisão, questãozinha que já foi polêmica, que já teve aí divergências, bem explicada, mostrada logicamente para vocês, né, dentro das regras do nosso Estatuto, sem estar olhando o artigo aqui isolado, que procurador-geral advoga, e se ele advoga, ele precisa de inscrição e não existe anotação de impedimento. Fechou, pessoal? Portanto, nós temos aí nossa letra B como questão, como resposta da nossa questão. Continuando aqui, ó. José da Silva, advogado renomado, é acometido por doença mental considerada pela unanimidade dos médicos como incurável, perdendo sua faculdade de discernimento e sendo considerado absolutamente incapaz por sentença judicial. Lembra que eu falei para ti? Presta atenção lá no artigo 12, inciso 3º, que vai falar de uma doença mental curável, não foi? Aqui, olha só, o advogado é cometido por doença mental considerada pela unanimidade dos médicos como incurável. Então, ele se tornou absolutamente incapaz.
Se ele se tornou absolutamente capaz, onde é que a gente está? No inciso 11, artigo 11, inciso 1º, né? Inciso 1º não, né? Inciso 2º, que fala lá dos requisitos, perder algum dos requisitos para inscrição. Ele perdeu, portanto, a sua capacidade civil, que é o requisito lá do nosso artigo 8º, inciso 1º. Então, nesse caso, nos termos das regras estatutárias, sua inscrição como advogado será suspensa. Suspensão, mais uma vez, é o quê? Muito bem. Penalidade? Não. Cancelada diante da incurabilidade da doença? Sim. Extinta por decisão de junta médica convocada para tal fim? Criatividade? Não existe essa convocação de junta médica. Suspensa temporariamente para a avaliação do Conselho Seccional? Mais uma vez suspensa, tá? É penalidade. Continuando aí, cancelada, portanto, diante daqui licencia-se o profissional nessas hipóteses, cancela sua inscrição, inciso 5, tá? 11, inciso 5, se perder qualquer um dos requisitos necessários para a inscrição e um dos requisitos é a capacidade civil. Portanto, muito bem, vamos lá, caminhando, olha aí, impedimento e incompatibilidade. João, advogado inscrito há muitos anos na OAB, decide candidatar-se pelo 5º Constitucional ao cargo de juiz do Tribunal Regional Federal. A razão dessa iniciativa é submetida a exame curricular e sabatina perante o Conselho Federal da OAB. Após longo processo avaliatório, vem a ser escolhido para integrar a lista sêxtupla a ser remetida ao Tribunal Regional Federal. Diante dessa narrativa, à luz da legislação aplicável aos advogados, assinale a afirmativa correta. O advogado a ser incluído em lista sêxtupla para integrar os quadros de tribunal deve requerer licença para tratamento de questões particulares. Nada a ver, tá? Não tem esse tipo de licença para tratamento de questão particular. Requerimento por motivo justificado. Esse requerimento aqui não é preciso, até porque ele precisa estar com a sua inscrição vigente, ativa, para poder, né, concorrer à vaga de advogado, porque só assim ele é realmente advogado, né? Então, letra A, jamais. O advogado que integra a lista sêxtupla ou tríplice para ingresso pelo 5º Constitucional pode continuar exercendo livremente suas atividades. Precisa continuar exercendo porque ele está concorrendo a um cargo de advogado, né? Ele precisa estar ativo. O advogado que integra a lista sêxtupla ou tríplice passa a ser considerado incompatibilizado por exercício da advocacia. O advogado que pretende ingressar na magistratura pelo 5º Constitucional passa a ser considerado impedido ao compor lista sêxtupla por invencionice. Nada disso existe. Está aí, né, o artigo 28, que fala da incompatibilidade apenas para aqueles que já são membros. Ele está apenas concorrendo para ser membro. Próxima questãozinha. José, general de brigada, entusiasmado com a opção do seu filho pelo curso de Direito, resolve acompanhar... Opa, isso aqui a gente já resolveu aqui na ideia de estágio, né? Então, a gente não precisa resolver agora aqui impedimento e incompatibilidade. Questão repetida, tá? Olha aí, a gente já viu aí que é incompatível a nossa atividade para militares de qualquer natureza na ativa, tá? E uma vez incompatível, essa incompatibilidade impede a inscrição. Então, se ele está numa situação de incompatível antes de se inscrever no quadro da ordem, ele não vai poder se inscrever. Então, tu pode até colocar assim, ó, a situação de incompatibilidade, tá? Antes, ela impede a inscrição. Arsênia, mas e aí, se eu fizer o exame da ordem, ele continua valendo? Continua valendo, tá? No dia que você puder se inscrever, você se inscreve. E se a situação de incompatibilidade for depois da sua inscrição? Aí pode ser caso de licenciamento ou de cancelamento, dependendo do que ele gerou, do vínculo, né, que você estabeleceu ao gerar essa incompatibilidade, tá? Então, antes, impede a inscrição, depois, caso de licenciamento ou cancelamento. Oswaldo é vereador do município K e ocupa cargo vinculado à mesa da Câmara dos Vereadores. Pessoal, todo legislativo é um grupo, é um chamado colegiado. E todo colegiado precisa de uma liderança para poder funcionar, porque um grupo, cada um agindo por si, acaba, né, sendo um nada. Porque o grupo ele tem que estar ali coerente, coeso dentro das suas orientações, dentro das suas determinações, trabalhando todo mundo junto. Para isso eu preciso de alguém para liderar. Quem lidera as casas no legislativo, os responsáveis por essa direção, é a chamada mesa diretora, tá? Se você faz parte da mesa diretora, você está ocupando um cargo de direção, você está dirigindo aquele órgão legislativo, ok? Muito bem. Oswaldo é vereador do município K. Ele, como vereador, ele é membro do legislativo.
mas ele ocupa uma mesa na Câmara dos Vereadores. Como ele ocupa mesa na Câmara, ele passa aí a ocupar um cargo de chefia do Legislativo, tá? Ele, como membro do Legislativo, ele é impedido, tá lá no artigo 30, inciso 2º, tá? É situação de impedimento. E ele, como membro da mesa da Câmara dos Vereadores, ele está numa situação de incompatibilidade. 28, inciso 1º, ok? Então, muito cuidado com a figura do vereador. O vereador, ele pode ser impedido ou incompatível. Com certeza, ele não vai poder, ele vai ter aí uma limitação ou não vai poder advogar. Se ele for só vereador e não estiver na mesa diretora, a tua questão tem que dizer que ele está na mesa diretora, ele vai estar apenas impedido. Ele não vai poder advogar em nada que mexa com o poder público, nem a favor, nem contra, não pode tocar em causas que envolvam o poder público. Agora, se ele estiver na mesa da Câmara dos Vereadores, na mesa da Assembleia Legislativa, na mesa da Câmara dos Deputados do Senado Federal, nesse caso aí ele está incompatível. Ele não pode advogar de jeito nenhum, nem em causa própria, tá? Nesse caso, como ele está em um mandato, que vai durar 4 anos em regra, e o mandato da mesa da Câmara ainda é mais limitado ainda, que é 2 anos em regra, o que é que vai acontecer? Ele vai estar numa situação de incompatibilidade temporária, e essa temporariedade vai levar aí o licenciamento da sua inscrição na OAB. Fechamos, portanto, a figura aí dos membros do Legislativo. Necessitando propor ação combinatória em face do seu vizinho Marcos, e sendo advogado, apresenta-se em juízo postulando em causa própria. Nos termos das normas estatutárias, assinada a afirmativa correta. Ele não poderia atuar em causa própria, portanto, porque ele está numa situação de incompatibilidade por estar ocupando a mesa na Câmara dos Vereadores, tá? A função de membro do Poder Legislativo impede o advogado de atuar, mesmo em causa própria. A função de membro do Poder Legislativo impede o advogado de atuar, mas não impede que ele atue em causa própria. Impedimento é do vereador. Ele não pode advogar em certas condições que está lá no inciso 2º, tá? Mas em outras ele pode advogar, inclusive em causa própria, tá? A eleição para a mesa diretora do Poder Legislativo impede o advogado de atuar, gerando uma incompatibilidade. Aí ficou claro, ó. Impede o advogado de atuar. Se parasse bem aqui, a gente estava com uma situação errada, porque você tinha que pensar em impedimento. Mas impede o advogado de atuar é no termo mesmo do conceito de impedir, né? De não permitir, de proibir. E impede o advogado de atuar, gerando uma incompatibilidade. Aqui você pode ver que a proibição, ou nos termos da questão, o impedimento, né? Para não confundir a sua cabeça, é total, tá? Então aí, a eleição para a mesa diretora do Legislativo proíbe, veda o advogado de atuar, gerando uma incompatibilidade, uma proibição total. O mandato de vereador não se inclui dentre as situações de incompatibilidade, ocupe ou não o cargo na mesa diretora. Tem sim, né? É sim hipótese de incompatibilidade, como a gente acabou de ver. As incompatibilidades dos membros do Poder Legislativo estão circunscritas aos integrantes do Senado e da Câmara dos Deputados. Não, o Estatuto fala de todos os membros como de forma geral, tá? Tá aqui, ó, artigo 28, inciso 1º, chefe do Poder Executivo, tá? Governador, prefeitos e o Presidente da República, membros da mesa do Poder Legislativo e, lógico, né, seus substitutos também. E aqui, ó, como eu te falei, a situação de impedimento, portanto, o vereador nas duas circunstâncias, de impedimento e de incompatibilidade. Membros do Poder Legislativo em seus diferentes níveis, federal, estadual, municipal, distrital, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundação pública, entidade paraestatal ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. O vereador, portanto, né, o membro do Poder Legislativo, vereador, deputados, senadores, eles se encontram aí nessa situação e a questão vai ter que te deixar muito claro se ele é apenas membro ou se ele faz parte da mesa diretora, tá certo? Fechamos aqui, na próxima aula a gente vem com mais impedimento e incompatibilidade. Até já já.